Olá, professor Fábio. Na Carrará da nossa 10ª aula sobre RD, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre comunicação disciplinar e representação. Ambos servem para denunciar uma transgressão, só que a comunicação denuncia a transgressão cometida por um subordinado, ao passo que a representação denuncia a transgressão cometida por um superior hierárquico. Vamos dar uma olhada na nossa tela. Olha só, a comunicação disciplinar relata uma transgressão cometida por subordinado, ao passo que a representação é toda a comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se repute irregular, ofensivo, ilegal, injusto ou ilegal. Então, a representação é para o subordinado denunciar o superior e a comunicação para o superior denunciar o subordinado. A comunicação deve ser clara, concisa, precisa, com todas as circunstâncias, as alegações do faltoso ao ser interpelado e não pode emitir juízos e opiniões pessoais. Qual o prazo para comunicar? 5 dias do conhecimento ou da constatação do fato. Veja, gente, esse prazo não é terminativo, é prazo de mero expediente. Se eu comunicar 6 dias após o conhecimento da transgressão, não significa que esteja prescrito ou que tenha havido decadência e que não possa punir o subordinado faltoso. Tudo bem? É um prazo de mero expediente, não é prazo terminativo. Então, será aceita a comunicação, vai instaurar um termo acusatório, um PD, mas eu vou tomar o meu PD por ter comunicado fora do prazo, tá bom? Então, olha só. Em 3 dias, a autoridade disciplinar encaminha ao acusado para ele fazer a manifestação preliminar por escrito, lembrando que a manifestação preliminar pode ser dispensada quando já houver indício suficiente de autoria e materialidade. E, havendo autoria e materialidade, termo acusatório e no prazo de 5 dias para o acusado manifestar sua ampla defesa e contraditório. Solução do PD. Em 30 dias contados, a partir do recebimento da defesa do acusado, prorrogável por mais 15 dias, justificando o porquê necessitou dessa prorrogação. E o signatário da comunicação, ou seja, quem comunicou, o superior comunicou, deve ser notificado da respectiva solução. O que aconteceu? Justificou a inexistência da falta, puniu, no prazo máximo de 90 dias. Então, aqui está a comunicação disciplinar. Vamos voltar para a representação, que é a comunicação contra um superior hierárquico ou funcional, que fez um ato ofensivo, irregular, injusto ou ilegal. Será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática do ato irregular, ofensivo, ilegal ou injusto. O prazo para encaminhar a representação é de 5 dias contados da data do conhecimento do ato ou do fato que motivar, é o mesmo prazo da comunicação. Os atos ofensivos, ilegais, irregulares e injustos do superior podem ocorrer quando praticar atos disciplinares. E, nesses casos, a representação será feita somente após solucionados os recursos disciplinares e desde que a matéria recorrida verse sobre a legalidade do ato praticado. Vamos explicar aqui. O que é representação? É o subordinado denunciar um superior que fez um ato ofensivo, ilegal, irregular ou injusto. O superior, ele pode fazer um ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto, um ato chegando atrasado, faltando à verdade, faltando ao serviço, mas o superior também pode fazer um ato ofensivo, ilegal, irregular ou injusto quando ele aplica a sanção. Quando esse ato ofensivo, ilegal, irregular ou injusto for na aplicação de sanção, a representação vai tomar a forma de recurso impróprio. Tudo bem? Então, nós temos a representação denúncia, quando o superior faz um ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto, transgredindo, chegando atrasado, faltando à verdade. E a representação recurso impróprio, quando o ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto do superior for na aplicação de sanção. Dá um exemplo. Na época que tinha permanência, o capitão podia dar 10 dias de permanência, ele dava 11, sem estar interino como major. Então, é um exemplo de ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto na aplicação de sanção.
Tudo bem? Só que a representação como recurso impróprio, que não tem efeito suspensivo, só pode ser feita após esgotados os recursos próprios. Esgotou a reconsideração de atos, esgotou o recurso hierárquico, aí sim é que pode representar, tudo bem? A grande questão aqui é que sempre, nos 15 anos de aula que eu faço, eu pergunto para os alunos, o que é representação? E eles respondem, representação é recurso impróprio. Gente, a resposta correta é representação, ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto do superior, que o subordinado vai levar ao conhecimento do superior imediato desse transgressor. E quando essa ilegalidade, ofensividade, injustiça ou irregularidade ocorrer na aplicação de sanção, aí é que nós vamos ter a representação recurso impróprio. Mas quando você pergunta, faça o teste, pergunta para qualquer militar que você conheça, o que é representação? Eles vão responder, recurso impróprio, tá bom? Quando, na verdade, é uma resposta incompleta, né? Vamos voltar aqui. E a representação ainda, gente, olha só. Quando a representação atacar ofensividade, ilegalidade, irregularidade ou injustiça em ato disciplinar, o prazo será de 5 anos. Então, a representação, denúncia, que é para dizer, levar ao conhecimento que o superior hierárquico cometeu uma transgressão, prazo de 5 dias. E quando for representação recurso impróprio para atacar ato disciplinar, o prazo vai ser de 5 anos. Tudo bem? Então veja que nós precisamos falar um pouco mais sobre a representação. É importante. Olha só a representação. Olha só a representação. Ela ataca o ato ofensivo, ilegal, irregular ou injusto do superior hierárquico ou funcional. O macete que eu passo para os meus alunos, qual que é? Lembra do Eli Correia, que você vai lembrar da representação. Oi, vários is. Um O e vários is. Oi, gente. Então, olha só. A representação ela ataca o ato ofensivo, ilegal, irregular, injusto. Vários is. Oi, do superior hierárquico ou funcional. Quando o ato oi do superior, o ato oi do superior pode acontecer quando ele comete transgressão, e aí o prazo é de 5 dias da transgressão do superior ou da constatação. É a chamada, eu denomino de representação denúncia. Agora, o ato ofensivo, ilegal, irregular e injusto do superior pode ocorrer quando ele pratica um ato disciplinar. Aí é prazo de 5 anos da publicação do ato disciplinar que ele pretende atacar, e nesse caso será a representação recurso impróprio. E a representação como recurso impróprio só versa sobre a legalidade do ato praticado, não entra no mérito. Então vai analisar o COFINFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, sem entrar no mérito, tá? E somente após esgotados os recursos próprios, que são a reconsideração de ato e o recurso hierárquico. Muito que bem, vamos então encerrar esta aula e voltamos na próxima aula. Curte, se inscreva, ativa a notificação, que nós vamos falar dos recursos disciplinares na próxima aula, recurso próprio e recurso impróprio. Até mais.